A tragédia da Reforma. Tá? Num amargo frio de janeiro de 1527, um barco flutuava pelo rio Limmand, levando um homem para sua morte, Félix Menzi. Em seu julgamento, confessou voluntariamente ter ensinado doutrinas proibidas na Suíça. Agrupamos aqueles dispostos a aceitar a Cristo, a obedecer a palavra e a seguir os seus passos. Unimos todos eles por meio do batismo, deixando os outros por conta das convicções que advogam. Pressionado a detalhar sua posição a respeito do batismo, ele admitiu: existem mais coisas envolvidas no batismo, coisas que não pretendo detalhar nesse momento. O escrevente do tribunal acrescentou um comentário explicativo aos registros. Eles não permitem o batismo de crianças. Desta forma, põe um fim à autoridade secular. Que comentário extraordinário! Ainda mais extraordinário é a explosão do seu acusador, Wilco Zwinglio, herói reformador protestante suíço. Falando sobre homens como Menz, ele declara: deixe que ele, que fala sobre afundar na água, que afunde. As autoridades viram isso como uma justiça poética. Félix Menz foi condenado à morte por afogamento. Levando ao barco, foi forçado a sentar-se e a passar os braços em torno dos joelhos. Seus pulsos foram amarrados nessa posição e uma vara foi passada entre os seus joelhos e cotovelos, de modo a imobilizá-lo. Nessa posição, o barco foi levado para o meio do rio. O prisioneiro indefeso foi lançado pela borda para afogar-se nas águas escuras e profundas. Os protestantes já mataram protestantes pelo crime de obedecer à palavra de Deus conforme o entendimento que tinham. Como algo tão estranho pôde ocorrer apenas 10 anos após o início da reforma na Europa? Isso aconteceu porque a reforma no século XVI redescobriu o Evangelho no Novo Testamento, mas falhou em recriar a igreja do neotestamentária. A igreja do neotestamentária. Esse livro aqui, irmãos, é um livro que vai tratar aqui sobre o batismo nas águas, tá bom? Sobre o batismo nas águas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã. Águas que dividem, uma reflexão sobre a doutrina do batismo, tá? Esse livro aqui é da Editora Vida, eu paguei bem barato nele, R$6. E ele vai trazer aqui um tratado teológico sobre o que permeia, né, nessas questões sobre o batismo, pedobatismo e por aí vai, né? Propósito e o significado do batismo. Por que os cristãos discordam numa questão tão fundamental? Essa polêmica ainda é relevante para a igreja no século XXI, né? E aqui eles continuam, tá? Um livro brochura. Ele tem 200, total de 237 páginas. A letra é uma letra média, tá bom? É uma letra média. E aqui vocês vão encontrar essas questões aqui. É fato e verdade que muitos anabatistas foram mortos, né, por discordarem de algumas questões teológicas da época dos reformadores. Uma delas, e a principal, por assim dizer, seria a questão do batismo, aonde o protestantismo, né, os reformadores fizeram a sua santa inquisição, né, protestante da época, né? Então ele vai trazer aqui essa discussão sobre o batismo. Aqui está o sumário, vou dar um zoom aqui, tá certo? Para os irmãos poderem ver.
tá? O sumário, vem aqui a introdução, primeira parte, o batismo nas escrituras, o batismo no Novo Testamento, vai falar sobre essa questão, a perspectiva do pedobatista, a perspectiva batista, tá? Ele vai trabalhar essas questões aqui. A segunda parte, o batismo e a história, depois dos apóstolos, a clandestinidade medieval, a tragédia da reforma, foi o que a gente acabou de ler, tá? Menonitas e calvinistas, o político e o latoeiro, reavivamento e expansão, movimentos missionários, missão, união e renovação. Aí aqui vem a terceira parte. O batismo hoje e amanhã, problemas enfrentados pelos pedobatistas, problemas enfrentados pelos batistas, as verdadeiras questões, batismo em um mundo pós-moderno, notas, índice e bibliografia, tá bom? Então, como vocês podem ver, vou passar aqui novamente, depois é só os irmãos pausarem o vídeo e lerem com mais calma, certo? Então ele vai fazer todo esse tratado sobre esse movimento, sobre o batismo. E olha, eu achei muito legal, porque além dele trazer toda essa parte teológica, ele também traz o fundo de histórico, né? Sobre essas questões e tudo o que permeia, tanto da época dos reformadores, quanto da ala dos anabatistas, tá? E toda essa problemática entre os reformadores e os anabatistas, tá bom? Ele não tem essa questão de ficar passando melzinho, né? Porque é reformador, então, não, tudo era maravilhoso, tudo era liso. Tira o peso que realmente aconteceu na época da reforma. Os reformadores, eles tiveram uma importância muito grande, né? Na redescoberta, e eu tenho certeza que eles foram, sim, usados por Deus nessa redescoberta. Agora, ser usado por Deus para redescobrir os princípios cristãos elementares da palavra de Deus não isenta eles de suas responsabilidades pessoais com qual trataram as pessoas. Não importa, mas era cultural, nós temos a palavra de Deus, ok? Nós temos a palavra de Deus, e eles tinham também a palavra de Deus, apesar de ser tempos muito difíceis, terríveis, né? Não foi fácil, com toda certeza, mas a verdade, o fato é que a reforma protestante teve o seu período de Santa Inquisição, chamado Santa Inquisição Protestante, né? Onde eles matavam realmente, como a Igreja Católica fazia com aqueles que eram evangélicos, né? Perspectiva pedobatista, né? Ele vai tratar sobre a questão teológica, como se deu, né? As evidências, lembrando que essa questão de batismo infantil, ele é um puxado, né? Um puxadinho ali da Igreja Católica, né? Com algumas modificações, entre aspas, na parte teológica, mas é o puxadinho, né? O puxadinho ali, até porque muitos reformadores foram batizados quando crianças, né? Então, eles tiveram que fazer esse puxadinho, porque senão eles teriam que ser, na teoria, né? Teriam que ser batizados novamente, né? Na perspectiva bíblica, né? E dos anabatistas também, no entendimento deles, né? Quem é batizado quando criança precisa passar pelas águas novamente, sabendo que o batismo é para aqueles que creem e que têm consciência sobre o que está acontecendo. Mas aqui ele vai trazer aqui todo esse entendimento teológico, né? E como se dá essas questões. É um material muito bacana, legal, gostei, principalmente pelo preço, tá bom? Aqui é a tragédia da reforma. Vou deixar aqui para que os irmãos possam pausar o vídeo, caso queiram, né? E lerem por si só, né? Sobre o que eu acabei de ler, tá bom? E aí os irmãos podem estar lendo por si só, né? Que a reforma protestante também teve os seus problemas, não é verdade? Olha, alguns trechos para que vocês possam estar aí entendendo melhor, tá certo? Esse material muito show de bola, gostei. Tá? Gostei bastante, até porque não é caro, não é um livro caro, tá certo? Não é um livro caro e tem muitas informações, tanto teológicas quanto históricas, que permeia ali a questão da reforma protestante também, e todos os eventos que ocorreram
devido a essas questões do batismo. E aí você tem um entendimento melhor sobre essa questão do pedobatismo e o batismo por imersão batistas, ok? Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.